Glória a Jesus, bendito é o nome santo do Senhor. Meus irmãos, como já avisamos antecipadamente, o tema que nós vamos tratar hoje, glória a Jesus, vamos falar a respeito da origem e alguns conceitos a respeito do pecado, vamos falar a respeito da consequência do pecado e também o que devemos fazer para vencer esse mal, esse mal que entrou no mundo e que causou um estrago muito grande, viu, irmãos? O estrago que o pecado causou no mundo foi grande. A abrangência não foi só na humanidade, ele também atingiu até a outra parte da criação de Deus, o próprio planeta, os animais e muitas outras coisas que foram afetados quando o homem desobedece a Deus e a punição natural que veio sobre essa decisão daquele primeiro casal, Então, na origem do pecado, nós vamos ver que tudo começou ali no Jardim do Éden, Como os irmãos todos já são conhecedores daquele episódio que aconteceu ali, o nosso início, o início da humanidade ali no Jardim do Éden, e a origem do pecado na humanidade foi ali, mas na verdade, no mundo, antes do homem ele pecar contra Deus, ali naquele lugar que Deus preparou para que tudo viesse iniciar, o pecado ele já tinha acontecido bem antes, no mundo angelical, entre os anjos, já havia acontecido uma rebeldia, uma rebelião, vamos dizer assim, contra Deus, Então o pecado inicia nessa rebelião que aconteceu dos anjos, os antigos anjos que depois foram sentenciados por Deus, até o próprio antigo Lúcifer e os demônios que existem hoje foram antes, nem sempre eles foram assim, como eu já disse aqui uma outra oportunidade, eram anjos que foram criados por Deus, anjos bons, e que por uma decisão de orgulho, soberba, de inveja, eles tomaram essa decisão e com isso o pecado se inicia naquele quadro ali, naquele ambiente espiritual. Depois o inimigo, já o adversário de Deus, chamado de Satanás, ele se incorpora ali, como a Bíblia diz, em uma espécie de uma serpente e consegue adentrar no jardim aonde o primeiro casal que foi criado por Deus, o primeiro casal da humanidade, foi abordado por essa serpente, como a antiga serpente, como diz assim a Bíblia, Satanás, e conseguiu ludibriar ou iludir a Eva, e depois Eva passando para Adão, foi assim, e com isso Deus tinha advertido aquele casal, a sua primeira criação dentre os homens, para que eles viessem obedecer. A obediência, a fidelidade era o sinal de que eles estavam em consonância com a vontade e a determinação de Deus para as suas vidas. Isso selaria a comunhão deles com Deus, mas iludida pela serpente, que ali trouxe um parecer distorcido daquilo que Deus tinha falado, Eva cedeu àquela palavra, aquela fala do inimigo, e veio a desobedecer ao Senhor. O Senhor tinha dito que se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E assim eles fizeram, e por essa decisão e por essa atitude, o pecado entra no mundo. Por isso que estou trazendo aqui um relato, um pano histórico
a respeito do que aconteceu antes, a origem do pecado, e por causa do pecado veio a morte. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, é um texto que faz alusão ao início da criação de Deus, capítulo 5 e versículo 12 de Romanos, que diz assim, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, um relato breve a respeito da origem do pecado e os seus conceitos. Vamos trazer alguma coisa a respeito do que, por que é que o pecado faz tanto mal para a humanidade. Eu já disse aqui que ele causou a morte e também trouxe um prejuízo mais amplo para toda a criação. As coisas não seriam do jeito que são, irmãos. Deus não criou dessa forma. Quando Deus criou, quando Deus terminou de criar aquilo que era desejo do seu coração, Ele olhou e disse que tudo era bom, tudo era perfeito. Mas a decisão de Deus de dar ao homem livre-arbítrio ou liberdade de escolha fez com que o pecado e a morte entrasse no mundo. Glórias ao Senhor Jesus. Então, por que é que o pecado faz tanto mal? Por quê? Porque Deus, irmãos, é um Deus santo, é um Deus puro. A natureza de Deus, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é puro. Ele não faz conexão, Ele não se liga, não tem nada de Deus que venha se coligar com o pecado, com o erro, com o engano, com a corrupção, com essas coisas que são comum, no mundo que nós vivemos. Veja que o mundo ele vai de mal a pior, sempre piorando. Estão sempre procurando coisas para ver se amenizam aí o prejuízo que foi causado. Mas nós vemos, irmãos, que quanto mais as coisas evoluem, mais se modernizam, mas não vemos nada melhorar no sentido daquilo que faz bem para o ser humano. O homem, quando eu digo a humanidade, ela continua cada vez mais doente, Os irmãos acham que as doenças, por exemplo, elas diminuíram? Não. Enquanto mais tecnologia, enquanto mais a medicina avança, mais as doenças também avançam. Os hospitais estão cheios, e é uma realidade do nosso meio. As guerras, fala-se muito de paz, mas nós não vemos paz. Nós vemos um mundo pautado por guerras, por inimizades, um mundo onde cada um que quer o melhor para si, no sentido de, mesmo que para isso, para esse que alcança esse crescimento, venha destruir o vizinho, venha destruir um país vizinho. É assim? É assim que funcionam as coisas nesse mundo, a corrupção imperando, os valores invertidos. O que atrai o homem é aquilo que ofende a santidade de Deus, que ofende a moralidade de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Então o pecado, irmãos, ele faz muito mal, porque ele ofende, ele atinge a santidade e a perfeição do Senhor nosso Deus. Glórias ao Senhor Jesus. De nada vale, por exemplo, um culto como esse. Um culto como esse aqui que nós estamos oferecendo a Deus, ele tem que aqueles que vêm para cultuar a Deus, eles têm que estarem livres, libertos do pecado, para que possam adorar a Deus de forma livre, espontânea e voluntária. Bendito é o nome santo do Senhor. Não podemos estar adorando a Deus com o coração preso por este mundo, pelo pecado e pelas coisas que ofendem ao Senhor. Glória a Jesus. Sabe por quê? Porque senão Deus não recebe o culto. Deus só recebe o culto
daqueles que foram libertos, que foram salvos, daqueles que foram purificados pelo sangue do seu Filho. Glórias ao Senhor Jesus. Bendito é o nome santo do Senhor. Se você for ver aqui, eu estava lendo ali, em Isaías capítulo 1, era um livro que eu estava lendo, aonde Deus, irmãos, ele não recebeu mais o culto dos seus filhos, né, que estavam ali oferecendo a ele. Isaías capítulo 1, glória a Jesus. Por quê? Porque o povo estava cultuando a Deus, mas estava vivendo de forma pecaminosa, não é? Estavam em pecado e achavam que porque estavam indo à igreja, estava tudo resolvido, né? Achavam que porque estavam indo ao templo, aquilo ali sarava, aquilo ali quitava, não é? Com Deus, resolvia todo o problema. Então, no capítulo 1 de Isaías, e no versículo 13, Deus diz assim para aquele povo: olhe, não traga mais ofertas em vão. Não traga mais oferta debalde é em vão. O incenso para mim é abominação. Também as festas que vocês oferecem de lua nova, os sábados, a convocação das congregações, eu não suporto mais. Eu não suporto iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas e as vossas solenidades aborrecem a minha alma. Já me são pesadas, eu estou cansado de as sofrer. Pelo que quando vocês estendem as mãos, eu escondo de vocês os olhos. Quando vocês multiplicam as vossas orações, eu não ouço. Por quê? Porque as suas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirem a maldade dos vossos atos, das vossas atitudes, de diante dos meus olhos. Cessem de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Pratique o que é reto, ajude o oprimido, faça justiça ao órfão, trate da causa das viúvas. Então vinde e argui-me, ou seja, procure-me. Glórias ao Senhor, diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se vocês quiserem e ouvirem, comereis o bem dessa terra. Veja que não é a oferta que eu entrego ao Senhor. Veja que não é simplesmente o fato de estarmos aqui. Deus, Ele não quer você, Ele não nos quer só nessas 2 horas de culto. Ele nos quer integralmente. Glórias ao Senhor Jesus. Em nossas decisões, em nossas atitudes, nos nossos planos, no nosso comportamento, na nossa maneira de viver, na família, no trabalho. Glórias a Deus, em tudo o nome de Deus venha a ser glorificado em nossas vidas. Aleluia. Então, para isso não podemos mais viver, né? Não podemos nos render mais ao pecado, porque fomos retirados de lá. Existem 2 tipos de pecado, né? Existe o pecado original, que chama-se de pecado original, que é esse pecado que todos já nascem com ele. Quando você vir falar sobre pecado original, é o pecado que todos já nascem, ou seja, todos que nascem, desde que Adão e Eva, quando Adão e Eva pecou, quando eles pecaram, todos que vieram depois dele, vieram já da semente do pecado. Foi por isso que o salmista Davi disse no Salmo 51, em iniquidade fui formado, e do pecado me concebeu a minha mãe. Então o pecado original é esse, é que todos pecaram. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz o que? Todos pecaram e destituídos, ou sejam, distantes, separados estão da glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, meus irmãos, existe o original e o factual. Qual é o pecado factual? É aquele pecado que nós escolhemos pecar, é aquele pecado que nós temos consciência. Então existe aquele que todos foram
nasceram do pecado, né? Da semente que já veio com essa tendência, né? Essa marca do pecado. E existe o pecado que nós escolhemos, que nós decidimos pecar, né? Que é a liberdade que nós temos, que o ser humano tem para pecar. Então, fazendo aqui um apanhado a respeito da origem, alguns conceitos e os tipos de pecado. Deu para os irmãos compreender? Amém? A questão da origem, o pecado original e o pecado factual. Quando fala-se de pecado original, os irmãos já sabem, porque todos pecaram. Não tem ninguém que nasceu aqui nessa terra. Às vezes as pessoas gostam de canonizar, sei lá, uma palavra que a gente diga, de tornar algumas pessoas puras, como falam às vezes na igreja católica, fala de Maria, por exemplo, né, que foi a mãe de Jesus. Maria foi uma mulher crente, uma mulher que servia ao Senhor, temente a Deus, mas ela nasceu também do pecado. Maria também, ela precisou também ser salva, né? Claro, todos foram destituídos da glória de Deus, todos nasceram da semente do pecado, todos nasceram dessa descendência do pecado. Bendito é o nome santo e maravilhoso do Senhor nosso Deus. Mas, irmãos, o que a Bíblia diz sobre o pecado, em alguns momentos que nós vamos tratar aqui, é que nós, como crentes, já que fomos libertos do pecado, disso que agride a santidade de Deus, nós não podemos mais ter alinhamento com Ele. Não podemos nos alinhar mais com aquilo que é mundano. O pecado também chama daquilo que é mundano, daquilo que é contrário à vontade de Deus. O pecado é transgredir as leis de Deus, transgredir a vontade de Deus. O pecado é você ir contrário à vontade do Senhor, à direção de Deus. Alguns até traduzem o pecado como que você errar o alvo, Deus, ele deu uma direção e o ser humano, ele decidiu ir por outra direção. Glórias ao Senhor Jesus. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas a Bíblia diz o quê? No capítulo 2 e versículo 15 do Evangelho segundo da Epístola de São João. Primeira Epístola de João, capítulo 2 e versículo 15, vai dizer o quê? Que não ameis o mundo, nem o quê? Os irmãos quiserem, tá aí, pronto. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O mundo aqui não é o mundo, irmãos. Para os mais novos, temos alguns novos convertidos também. Não é esse mundo, criação, matéria, o mundo geográfico, o mundo físico, O mundo aqui é esse sistema corrompido, é o mundo pecaminoso, é o mundo, onde as obras da carne, por exemplo, elas são manifestas de forma abundante, O pecado desenfreado no mundo é esse sistema corrompido. O mundo é isso. Então, esse mundo onde nós estávamos, inseridos nesse sistema, nesse ambiente corrompido, onde estávamos, fazíamos parte dele, nós estávamos lá. Então esse mundo aí, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo ainda, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo que há no mundo, olha só esse conceito de mundo aqui. Ele é apresentado aqui como o quê? Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos carnais, os desejos pecaminosos, a cobiça, são os desejos que o homem tem, que é contra a santidade de Deus, a vontade de Deus. São desejos que nos fazem pecar, que fazem o homem pecar contra Deus. Então a concupiscência da carne fala disso. A concupiscência carnal, são mais desejos que nascem no interior, no nosso próprio interior, como o orgulho, como a cobiça, como a inveja, ambição, desejos
promíscuos, desejos pornográficos, desejos na área da prostituição. São coisas que nascem e são nutridas no interior do ser humano. Então eles são mais internos. Já a concupiscência dos olhos é mais movido. Aqui fala não só dos olhos físicos, sim, também está inserido, mas são todas as nossas sensações, os nossos pensamentos. Os olhos aqui é o nosso entendimento. Então a concupiscência dos olhos é aquilo que estimula o ser humano para pecar. São as coisas que são apresentadas diante de nós. E hoje está muito mais difícil essa situação, porque hoje o mundo ele apresenta os estímulos para o pecado de uma forma muito mais fácil e muito mais abundante. Porque não falar agora da internet, não é? Daquilo que é promovido pela internet, os meios de comunicação, a facilidade que existe hoje para a pessoa pecar contra Deus, para a pessoa, através de grupos, e outras mídias sociais que existe hoje, irmãos, e que outrora, claro que o pecado também existia, mas o estímulo, eu estou falando que o estímulo, essa concupiscência dos olhos, são os estímulos que existem para potencializar de fora para dentro aquilo que faz o homem, a mulher, o jovem pecar contra Deus. Essa concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai. Essas coisas aí, isso não é do Pai, isso é do mundo. Esses desejos aí, desejos atendidos, desejos satisfeitos, porque eu não estou querendo dizer que essas coisas aí, elas não existem, elas estão mortas, totalmente eliminadas em nós. Não estão eliminadas. Essas coisas aqui, essas concupiscências, não estão eliminadas, estão mortificadas, no sentido de que foram amortecidos. Não tem mais o mesmo poder que tinha antes. Antes você cedia a algumas dessas coisas aí com muita naturalidade. Lembra disso? Que antes você nós cedíamos a muitas dessas coisas que estão inseridas aí nesses três conceitos aí, com muita naturalidade, com muita facilidade. Mas nós fomos o quê? Resgatados. Nós fomos comprados. Nós nascemos do novo em Cristo. Aí hoje não somos mais o quê? Escravos do pecado. Fomos libertos, glórias ao Senhor Jesus. Podemos pecar? Podemos sim. A possibilidade de pecar continua. É por isso que nós vamos passar aqui para os próximos pontos, para falar a respeito disso, Que a igreja, ela precisa, o crente, ele precisa estar atento, precisa se autopoliciar, para que não venha deixar essas atitudes carnais crescer, aparecer. Por quê? Porque isso dá abertura para o pecado, e o pecado dá abertura para distanciar-se de Deus. O pecado distancia o homem de Deus, o pecado distancia a mulher de Deus, o crente de Deus. Se não, Isaías capítulo 59, o que é que diz em Isaías capítulo 59? Olha, diz que eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida. A mão do Senhor continua estendida, para quê? Para que não possa salvar. E nem o seu ouvido agravado ou tapado, para não ouvir. Para não ouvir, que mais? Mas as vossas iniquidades. O que é iniquidades aqui, irmãos? É o pecado, é a transgressão. Não tem jeito. Mas as vossas iniquidades fazem o quê? É por isso que a gente tem que tratar desse tema. Tem também que tratar desse tema. Porque, irmãos, imagine só. Esse mal afasta o homem de Deus.
foi isso que aconteceu lá no início. O homem Deus, ele expulsou o homem do jardim e a mulher. Aquilo ali não foi que expulsou do jardim, não, expulsou da sua presença. O homem foi afastado, foi desconectado do relacionamento com Deus. E assim passou aqui a morrer. O pecado, ele causa não só a morte física, mas principalmente a morte espiritual. O pecado, ele causou, ele teve um efeito físico, nas doenças e na morte, a morte física, mas principalmente a morte espiritual. O que é morte espiritual? Morte espiritual é o que, irmãos? É a separação de Deus. Isso é morte espiritual. Então o homem, ele morreu espiritualmente. Por quê? Porque decidiu pecar, decidiu viver no pecado. A pessoa que se converte a Jesus, ele tem que decidir não viver mais para o pecado. Não viver para o pecado. Por quê, pastor? Porque naturalmente, não tem bom, naturalmente, ele vai ser privado da graça, vai ser privado da presença e da comunhão com Deus. Aquele que foi livre do pecado, não de novo se renda ou seja de novo subjugado a esse mal que fomos libertos e que fomos livres. Estamos livres pelo sangue de Jesus Cristo que foi vertido naquela cruz. Glórias ao Senhor Jesus. Sabemos que nós ainda pecamos, como diz a Bíblia, por palavras, por pensamentos e por obras. Eu sei disso, mas é diferente. São pecados involuntários. São pecados que as pessoas às vezes, por se exceder um pouco em alguma coisa, mas ele reconhece aquele erro e pede perdão. Isso não é ser escravo do pecado. Escravo do pecado é aquele que decide pecar, é aquele que planeja o pecado, é aquele que vive na mentira. Não é aquele que vive na mentira, que vive no engano, que vive na prostituição. Essas coisas afasta o homem de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas Deus nos chamou para quê, irmãos? Para a santificação. Porque ele disse o quê? O Senhor, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E sede santos em toda vossa maneira de viver. O crente, ele foi chamado para ser santo. Por quê? Porque ele tem que ser como Cristo. Ele tem que ser semelhante a Deus. Glórias ao Senhor. Então nós podemos pecar por comissão e por omissão. Por comissão é aquela pessoa que ele faz o mal, aquela pessoa que faz o mal contra si e também pecou contra Deus. Então isso aí é que chama de pecado por comissão. Mas tem o pecado por omissão. Lá em João, uma das cartas de João, diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que acontece? Comete pecado. Então pecar não é só não fazer o bem, é deixar de fazer também o bem. Os irmãos entenderam? Pecado não é só fazer o mal. Ou seja, a pessoa diz assim: não, mas eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo, não faço nada, não faz nada de errado. Assim ele diz. Mas ele também não abençoa ninguém. Ele também ou ela também não ajuda um irmão, uma pessoa que está precisando. Ele também não tem uma atitude boa, só não faz o mal, mas também não faz nada de bom. Bom que eu estou dizendo assim, no sentido de produzir frutos, por exemplo, de estender a mão para ajudar, para abençoar. Então por isso que Tiago disse, que a fé sem as obras é o quê? É isso aí. A fé sem as obras é morta. Por isso que ele disse: ora, se tu vê uma pessoa vir em tua casa, aí essa pessoa, ele diz lá, essa pessoa está precisando está necessitada.
e conta a sua história, e você tem tanta coisa que pode ajudar aquela pessoa, e disse apenas assim: vá em paz e que Deus te abençoe. Aí quer dizer, ele diz o quê? Que a fé sem as obras se torna uma fé morta. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas a fé, ela não é algo infrutífero. Para que seja uma fé genuína, é preciso que seja uma fé o quê? Frutífera. Uma fé que produza frutos. Uma fé obediente. Uma fé que adora a Deus em espírito e em verdade. Uma fé que sente a dor do irmão. Uma fé que adora, que serve a Deus, que serve aos irmãos, que vive em comunhão. Uma fé atuante. Glórias ao Senhor Jesus. Então é isso aí que ele está dizendo sobre essa questão o omisso, aquele crente omisso, que peca por omissão, glórias ao Senhor. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, ele olhou para aquela igreja. Veja só, irmão, nós vamos tratar de alguns assuntos aqui que são importantes, né? Isso aqui é doutrina, viu? Os irmãos têm um pouquinho de paciência, mas é bom. Isso aqui frutifica, sabe? Glória a Jesus. A palavra é pentecostal também, só não é pentecostal daqueles que faz muito movimento, mas isso aqui também, irmãos, tem um efeito muito bom, viu? Glória a Jesus, faz você estudar. Olha, 1 Coríntios capítulo 3. E eu, irmãos, olha, Paulo olhou para a igreja de Corinto, os crentes estavam todos sentados lá. Os crentes estavam tudo, Paulo era o pastor. E ele, como era um homem espiritual, um homem experiente, ele tinha uma experiência que foi dada por Deus, tinha discernimento espiritual. Ele fez um diagnóstico, levantou um diagnóstico da igreja que ele era pastor. E ele chegou a isso aí, ó. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Veja só. Aí ele disse: mas como a carnais e como a meninos em Cristo. Por que foi que ele chegou a essa conclusão? Ele disse: com leite vos criei. E não com quê? Porque ainda não podíeis. Ou seja, vocês ainda não amadureceram a ponto de receber um alimento mais sólido. Nem tampouco ainda agora estão podendo. Porque ainda sois carnais. Mas por quê? Porque ele entendeu que naquela igreja eles não eram espirituais, porque havendo entre vós, veja só, alguém poderia dizer que uma igreja espiritual é uma igreja onde glorifica mais a Deus, que glorificar a Deus é coisa boa, é coisa de crente. É uma igreja que glorifica a Deus, que falasse muito línguas estranhas, uma igreja que tivesse sempre algum tipo de manifestação assim, mais ativa, mais intensa. Mas Paulo chegou à conclusão que aquela igreja ela não estava com a espiritualidade boa. Por quê? Porque existia naquela igreja, porque havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Isso aqui é um ensinamento para nós, não é? Veja que a nossa espiritualidade, ela é medida pelos frutos que nós apresentamos perante Deus. Porque o crente, que ele caminha na sua vida com atitude de dissensões, brigas, desunião, o que mais? Inveja. O que mais? Dissensões, contendas, invejas. Aí Paulo, ele classifica isso como atitudes carnais. Não são atitudes espirituais. Então, se são carnais, não é coisa boa. O que é da carne não é de Deus. O que é de Deus é do Espírito. Glórias ao Senhor Jesus. É do Espírito. Nós somos uma igreja. Para que nós sejamos uma igreja genuinamente espiritual, essas coisas, se existirem na igreja, elas precisam ser dissipadas. Glórias ao Senhor Jesus.
dissensões, invejas, contendas, inimizades, coisas que causam desunião. Veja que na igreja de Corinto existia outro problema. Os irmãos lá tinham grupos. Uns eram do grupo de Paulo, outros eram do grupo de Apolo, outros eram do grupo de Pedro, e outros eram do grupo de quem? É nesse mesmo contexto aí, nesse mesmo contexto aqui que nós estamos falando isso. Aí, porque dizendo um, eu sou de Paulo, eu outro de Apolo, ele está falando de um problema que ele já vinha relatando antes. Então era um tipo assim, irmãos, do que a gente chama de, era uma coisa assim, como a gente chama assim hoje, assim, de panelinhas, não era? Hein? Existia assim, tipo umas panelinhas, né, naquela igreja, e que Paulo chegou a dizer que eles não estavam com atitudes boas, espirituais, porque uma coisa é a pessoa se identificar, não tem problema nenhum, é se identificar com, vamos dizer assim, com alguns irmãos, algumas irmãs, isso aí é natural, a pessoa se identificar, mas se existirem grupos, tipo assim, isolados, se digladiando uns com os outros, tipo em contendas, ou em competição, ou alguma coisa desse tipo, isso não é atitude de crente. Isso é atitude de crente, mas de crentes carnais. Então Paulo identificou aquilo naquela igreja, e ele com certeza, ele orou, e convocou a igreja para orar. Isso não tem na Bíblia, mas pelo perfil de Paulo, eu tenho certeza que ele convocou aquela igreja para que esse mal viesse a ser retirado, porque isso aí é atitude de pecado, e isso aí impede. Isso é coisa do inimigo. O inimigo com os seus ardis, com as suas estratégias, com os seus planos, ele quando vê a obra de Deus querendo avançar, aí ele procura alguma situação para tentar interromper ou impedir o crescimento da igreja. Mas aqui existe uma igreja que está em oração, e se tiver alguma coisa desse tipo, é repreendido e vai bater em retirada no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Então, meus irmãos, e a consequência do pecado? Olha, a consequência, eu acredito que esse tema nós vamos ter que dar em dois momentos. Porque a consequência do pecado, irmãos, o pecado ele traz um problema terrível. Porque a pessoa foi liberta do pecado, ele não está mais sob o domínio do pecado. E ele mesmo, algumas vezes, tem pessoas crentes que dão testemunho do que Jesus fez em sua vida. Ele diz assim: olha, me tirou de um lamaçal, de um charco de lodo, eu vivia preso, algemado por este mundo, por este pecado. Veja só que muitas pessoas dão testemunho, porque é realmente isso que acontece. Jesus liberta, Jesus livra a pessoa daquele mal, tira a carga dos ombros. Mas aí, irmãos, depois de livre, depois de liberto, a pessoa volta a cometer os erros do passado, volta de novo a desejar, a conceber aquilo que é do mundo. Glórias a Deus. Olha, irmãos, isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Tem muitas pessoas que estão hoje, que estão prejudicadas, foram atingidas de forma tremenda, e não tem mais força para voltar, não tem mais força para voltar, não encontra mais alegria. Você vê o salmista Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas quando ele decidiu pecar, é por isso que essa palavra aqui não é fácil de pregar. Uma palavra dessa aqui para pregar, isso aqui, irmãos, está dentro de uma resistência espiritual para pregar uma palavra dessa aqui. Glórias ao Senhor Jesus, porque aqui nós estamos juntos aprendendo como rejeitar ao mal, como resistir ao diabo. Glórias ao Senhor Jesus, para continuar avançando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor. E não é isso que o inimigo quer. O inimigo não quer isso. Nós precisamos evitar, precisamos combater o mal,
Precisamos resistir ao pecado, porque faz um grande mal. Um grande mal. Davi, irmãos, ele quando cometeu o pecado que todos nós conhecemos, no Salmo 51, ele chora amargamente. Ele lamenta. Ele diz: Senhor, torna, meu Deus, não retire de mim o teu espírito. Ele clama a Deus, depois que pecou. Não retire de mim o teu espírito. Nos versículos anteriores, no Salmo 51, ele chega a dizer assim: Senhor, eu conheço as minhas transgressões, eu confesso que eu pequei. Ele chega a dizer assim: o Senhor conhece a verdade no íntimo. O Senhor conhece a verdade onde ninguém vê, o Senhor está vendo. Mas ele chega a dizer a Deus: Senhor, mas não retire de mim o teu espírito. Torna, olha só, o pecado tira a alegria da pessoa. Ela dá uma alegria, uma falsa alegria. O pecado, ele apresenta uma falsa alegria momentânea, ok? Porque através da tentação, das tentações, através das estratégias que Satanás prepara para destruir a minha, a sua vida, mas é uma falsa, uma pseudo alegria, um falso prazer. Mas o problema está nas consequências, porque o erro, o pecado, você escolhe se comete ou não comete. Mas as consequências você não escolhe, elas vêm. As consequências, elas são, é impossível de evitar as consequências. É algo que já está atrelado ao processo do pecado. Então Davi chega a dizer: Senhor, torna a dar-me o quê? Ele perdeu isso aí. Ele perdeu a alegria. Ele perdeu a alegria de ser crente. Perdeu a alegria de adorar a Deus. Perdeu a alegria de servir a Deus. Perdeu a alegria de orar. Perdeu a alegria de celebrar a Deus, de sentir. Ele não sentia mais. Por quê? A consciência foi atingida. A consciência não deixava mais ele ter essa graça, essa comunhão, essa relação tão pura que ele tinha com Deus. Por quê? Porque o pecado causou isso. Então ele clama a Deus: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito o quê? Voluntário. O que é que isso quer dizer aí? Olha o que é que o pecado faz. Ele não conseguia mais servir ao Senhor de forma voluntária. Servir a Deus agora, olha, irmãos, é por isso que isso aqui é muito. Eu vou parar aqui nesse ponto aqui, mas eu vou continuar no próximo, porque eu fiz mais ou menos uma introdução e nós temos muita coisa para falar ainda. Então eu pensei que dava para falar hoje tudo, não é? Mas não dá. Isso é muito sério. Você só está aqui hoje. Só está aqui hoje. Nós só estamos aqui hoje porque Deus nos libertou do poder do pecado. Porque Jesus nos resgatou de lá do mundo. Às vezes nós nos esquecemos disso. Não podemos nos esquecer que Deus nos retirou de lá das garras de Satanás, do inimigo, das trevas. Estávamos nas trevas, Ele nos trouxe para a sua luz. Aí quando o novo convertido chega, ele chega cheio de alegria, porque está tão recente, ele sabe o mal que ele estava, ele sabe onde ele estava, está muito próximo. Mas o tempo vai passando, aí às vezes nós podemos cair na mesma malha que Israel caiu, quando Deus tirou eles do Egito. Foram no começo, era muita disposição, diziam: jamais eu vou pecar contra o Senhor, glória a Deus, aleluia, era muito entusiasmo. Mas o tempo foi passando, aí às vezes nós vamos nos esquecendo daquilo que Jesus fez por nós. Mas continue com a guarda erguida. Não baixe a guarda, meu irmão. Vigilantes,
sóbrios, porque o inimigo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar ou a quem possa matar. Glórias ao Senhor. Mas nós estamos aqui nesta noite tomando consciência de que a graça de Deus, ela nos alcançou, fomos libertos do poder do pecado, glórias ao Senhor Jesus, e não vamos voltar para lá, porque Jesus, ele está conosco, e aquele que está conosco é maior do que o que está lá. Não precisa temer, só basta você estar aos pés do Senhor. Faça o dever de casa, faça o dever de casa que Jesus nos deixou. Oração, palavra, obediência, adoração genuína, está aqui na igreja, em comunhão. Faça isso, porque fazendo assim, estarás sempre alimentados por Cristo, por Deus, e com certeza teremos força. E mais, o que a Bíblia diz? Sujeitai-vos, pois, a quem? A Deus. Resisti ao diabo. Veja que esse resistir aqui, olha, veja que esse resistir aqui é um I no final, não tem um R. Lá não tem um R não, é um I. Quando diz assim resistir, é porque é algo contínuo. Os irmãos entenderam, amém? É contínuo, não é alguma coisa que você resistiu e não vem mais não. Isso aqui é uma coisa constante, sempre você vai ter que fazer isso. Mas se você, meu irmão e minha irmã, estiver sempre, é assim que diz aí, ó, resistir ao diabo. Isso aqui não diz, isso aí não está dizendo no passado não, eu resisti não. Você está dizendo assim, resistir no sentido de que continue resistindo. Continue resistindo, não baixe a guarda. Glórias a Deus. Porque se você sujeitasse a Deus, ou seja, continue crente, continue servo do Senhor, continue submisso, obedecendo a Ele como o Senhor da sua vida. Porque se você estiver sujeito a Deus, você vai ter condições de continuar resistindo ao diabo, e ele vai fugir de você. Glória a Jesus. Então eu quero deixar aqui onde parei. Nós ainda vamos trabalhar no próximo momento a consequência do pecado e vencendo o pecado, né? Vencendo o pecado, nós vamos deixar para o próximo momento, na próxima terça-feira. Quero contar com todos que estiveram aqui, para que nós não venhamos perder, né, a sequência. Eu achei que dava para a gente dar essa doutrina em uma só, mas não é interessante correr demais aqui e perder a sequência, né? Então, louvamos a Deus, meus irmãos, que Deus venha nos ajudar. Isso aqui, como eu disse, é um assunto muito sério, não é? Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Não estamos vivendo tempos fáceis. E você, meu irmão, minha irmã, tem que se manter, tem que se conservar firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor ou servindo ao Senhor. E com certeza a recompensa do Senhor e a presença do Senhor vai ser o que nós precisamos para continuar com alegria, com disposição, adorando e servindo ao Senhor nosso Deus.